Ver. Começou. Aí, fechou. Começou a gravar. Então vamos lá. Aqui, ó, questão de PEPs, para vocês entenderem de uma vez por todas, né? De novo, primeira coisa que eu preciso falar sobre o que que é PEPs, o EPS, CMP, são jeitos de você medir o quê? O CMV. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é, você tem um estoque aqui, né? Estoques. Fiz o razonete dos estoques. É um bem, né, que fica lá no ativo circulante. Pode ficar no não circulante também, mas depende. Aí, quando a gente fala aquela parte CPC 16, que é tipo, o custo de aquisição, coloca frete, coloca seguro, tira despesas incondicionais, tira os tributos recuperáveis, tem toda aquela coisinha que a gente aprende, é sempre na aquisição, é na entrada dos estoques. Então, por exemplo, aqui, né, ó, compra de 15 livros a 90. Então, você vai fazer 15 vezes 90, vai dar 900 mais 450, 1.350. É todos os valores aqui, né? 1.350, vamos colocar 1.000 aqui. São todos aqueles valorzinhos que quando você vai comprando mercadoria. Aí o PEPS e o EPS você usa, né? Quando, por exemplo, você tem aqui, ó, venda de 10 livros por 140. Esse valor não interessa para você aqui, porque isso aqui é receita. Isso aqui é o valor da receita. Você precisa saber o valor de saída do estoque, que é o custo de mercadoria vendida, né? Quando a gente aprende na DRE, vocês já fizeram aula de DRE, você tem aqui as receitas de venda, né? Receitas, aí vamos supor que tem aqui 140, né? 140. Aí você tem o CMV aqui embaixo, que é o custo da mercadoria vendida, que é o valor pelo qual o estoque sai. É quanto? É 80 reais, ó. Cada livro tinha sido adquirido por 80. Se ele for adquirido por 80, ele tem que sair a 80. Só que é muito difícil fazer exatamente essa correlação. Tipo, esse livro aqui foi comprado por 80 e saiu por 140. Às vezes você faz isso por chegada, né? Então, como você calcula esse custo de saída? Tem método para isso, né? Então, aí, é esse aqui que a gente vai aprender, é o CMV. É o que sai aqui, né? Se aqui for, por exemplo, 200, 300. Como que você chegou nesse 200? É o preço de uma unidade? Mas por que que você pegou? É a primeira? É a última? É a média de todas as unidades? Porque você vai comprando unidades da mesma mercadoria por valores diferentes ao longo do tempo. E esse custo de estoque vai ficando meio complicado de mensurar. E é isso que você vai trabalhar aqui. Então vamos pagar tudo isso aqui. Fiz um conceito inicial, né? Vocês entenderam do que a gente está falando. Aí o que que ele vai pegar aqui, né? O custo das mercadorias vendidas, ó, o CMV aqui, ó. O CMV no primeiro trimestre de 2025, considerando que a livraria utiliza o método PEPS para avaliação de estoque. Então, usando o PEPS, quanto que ficaria o CMV nesse período, né? Ó, primeiro trimestre de 25. Então, quanto fica? Aí, o que que você vai ver? Aqui você vai ter outra mentalidade. Você vai pegar e começar a escrever o estoquezinho aqui, mas sempre tentando somar os CMVs. Não é que nem a outra questão que a gente fez, que você vai tentar achar o estoque final, né, depois de todas as entradas e saídas. Não. Aqui você quer somar todos os CMVs. Então, você tem que pegar, né, aqui no estoque e pegar todas essas saídas, somar aqui todas as saídas que você vai achar a pergunta, achar a resposta da pergunta. Então, vamos lá. Começou, como a gente começa uma questão dessa? Às vezes a questão traz um estoque inicial, às vezes não. Nessa ela trouxe, ó, uma livraria tinha em estoque 20 livros, cada livro tinha sido adquirido por 80. Então você pega aqui as unidades, né? Unidade, fazer assim, unidade, custo unitário e valor final, né? Vamos colocar aqui estoque final. Valor, né? Vamos colocar aqui valor. Pode pôr valor aqui. Então você vai fazendo uma tabelinha assim. Então a gente tinha 20 livros a 80 reais cada um, né? 80 reais cada um, 20 vezes 80, 1.600. Beleza, 1.600. Aí o que que aconteceu? Esse item, o quanto que era vendido, não interessa nesse tipo de questão. Aí foi aqui, ó, dia 28 do 1, vendeu 10 livros por 140. Vendeu 10, então você vai arrancar 10 daqui. Aí, a qual valor que vai ser vendido esses 10? A qual valor de CMV? 80 cada um. Por quê? Você vai pegar o primeiro que entrou. Só tem uma compra, né? Só tem esse lote de compra. Então, é por ele mesmo. Então, você vai pegar 10 a 80 negativo, né? Vai dar 800 negativo. Então, aqui, ó, 800. Foi a saída aqui. Aí, o que você faz? Você pode sempre fechar a conta, né? Quanto ficou? Ficou 10.
unidades a R$ 80, que ficou 800. Você fez, fechou a conta, o saldo final foi esse. Beleza. Aí o que vai acontecer? Comprou 15 livros por 90. Então você vai fazer aqui 15 por 90. Quanto que dá 15 vezes 90? Dá 900, 1.350. 1.350. Então o saldo aqui ficou maior, né? Mas você não precisa saber disso agora. O que você vai fazer? Teve uma venda. Venda de 18 livros por 150. Mas aí, qual que eu pego? Eu pego os 10 de 80, começo pelo 15 de 90. Qual que é a regra? É exatamente aí que você começa a entender por que que é o PEPS. Porque você vai pegar primeiro a primeira linha. Ó, o primeiro que entrou foram essas unidades por 80. Então, é elas que vão sair primeiro. PEPS. Então, você vai matar as 10 de R$ 800, né? De 80, que vai ficar menos 800. Então, você já marca os 800 de novo aqui. E sobrou ainda mais 8, né? Mais 8, porque ele vendeu 18. Essas 8 vieram dessas 15 depois, né? Então ficou 8 negativo aqui também, por 90 cada uma, que vai ficar 720, né? 720, acho que é isso. 720. Então, 720 CMV. Se você for parar para ver, só sobrou essa aqui morreu, ó. Você vendeu tudo isso aqui, saiu do estoque. Só ficaram 7 dessas de 90, né? 7 por 90 vai ser quanto? 7 vezes 90, 630, né? Tem 630 em estoque. Beleza. Aí o que que ele faz? Compra de novo. Ó que questão chata, né? Essas questões são muito longas por causa disso. Tem que ficar fazendo a mesma conta várias vezes. Geralmente em concurso eles param aqui, ó. A FGV foi além, ela pôs mais uma operação, né? Não precisava, mas é só repetir o passo. Comprou 20 livros por 95, né? Então aqui 20, aí aqui fica 95. Aí 20 vezes 95 dá 1.800. Quanto que dá? 1.900. Dá 1.900, é isso? 20 vezes 95, 1.900. Então 1.900 aqui. Então aqui, ó, beleza. Teve mais uma venda. Aí, que valor de custo que eu vou usar? Vamos ver aqui. Vou ver se cabe tudo aqui. Ele vendeu 25 livros. Aí o que ele vai fazer? Ele vai vender os 7 por 90, que é 630, então vai morrer esse cara, né? Então aqui a gente vai somar no nosso balançozinho aqui o 630 de CMV. E ainda morreu quantos? Tinha 7, sobrou 18 ainda desse valor de 95, né? Então vai ficar 18 vezes 95. 18 vezes 95 aqui, né? Quanto que vai dar? Deixa eu pegar aqui 18 vezes 95, 1.710. Então ainda ficou aqui, ó, 1.710. Vamos fazer quadradinho assim. Ops. Vamos fazer assim, ó, que não cabe. Então, 1.710. Aí, se você for ver, vai ficar só 2 unidades a 95, que é igual a 180, 190. Só vai ficar isso de estoque final. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele está perguntando quanto foi o CMV inteiro. Então, tem que somar tudo isso aqui, ó. Vai pegar 800, mais 800, mais 720, mais 630, mais 1.710. Tem que dar 4.660. Isso tudo aqui dá 4.660. Tudo isso aqui, ó. 4.660. Que aí a resposta é C. Espero que seja essa. Vamos ver? Acertamos. Você vê, a questão é trabalhosa, uma questão que você vai demorar aí uns 4 minutos para fazer. É questão chata. Mas você sempre segue essa ordem. Você vai calculando o estoque como se fosse conta de padaria mesmo, né? Imagina você comprando e vendendo coisas. Aí você decide o que vai para custo de CMV exatamente desse jeito. Você mata primeiro as entradas, O os que que vêm primeiro, confunde né? é isso mesmo, professor. E aí a questão, o que a gente está vendo da questão do CMP, né, o PEPS, tem essa sistemática. Aí o CMP ele é um pouquinho mais complicado, porque o CMP, a cada vez que você for fazer uma venda, você não vai matando o primeiro que entra. Você tem que fazer uma soma de totais, né? Por exemplo, aqui, né, tava 10 de 80, 800, mais 15 de 90, né? Então você vai pegar esse 800 e esse 1.350, né? Vamos somar. Ó, 800 mais 1.350. Dá 250 isso aqui.
Dividido por quanto? Por 25. Porque você tem 25 unidades que estão no total por 2,150. Aí você vai ver ó a diferença que dá. Dá uma média de 86. Pelo CMP, cada peça, né, seria o custo de 86. Aí quantos que eles foram vendidos aqui? Foram 18, né? 18. Isso, né? Que aí dá 800 e 720. Então foram 18 a 86, fica 1.548. Então no CMP, aquela vendinha lá deu 1.548. Se você for somar esses dois caras aqui, que foram os 18, né? Que ó, é o 10 por 80 mais o 8 por 90, né? É isso aqui, né? Dá 1.520. Pelo Peps dá 1.520. Dá menos, ó. Dá diferente. Mas por que que dá diferente? Porque o jeito com que você calcula o estoque é diferente. O CMP é o mais aceito por todo mundo, porque você faz uma média, né? Eu tiro pela média dos meus custos. Porque, por exemplo, você pode comprar cada mercadoria por um valor diferente, né? Então você sempre vai vendendo pela média. Isso pode ser uma decisão da empresa. Então, eu prefiro fazer pelo PEPS. Pelo PEPS, você concorda que se você tiver um CMV menor, né, você vai ter um lucro maior? Né? Então você vai ter um lucro maior. Por quê? Aqui, vamos supor que, só considerando essa venda, né? Ó, ele vendeu 18 livros por 150. Então, 18 por 150. Dá 2.700 de receita, né? Vamos pegar aqui num cantinho. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Espera aí. Vamos apagar o negócio aqui. Então, se você teve 2.700, você teve uma receita de 2.700 nessa vendinha ali, né? Nessa venda de 18 livros aqui. Se você pegar o PEPS, você vai ter menos 1.520. Isso menos 1.520 dá 1.180 de lucro. Ou seja, seu lucro foi esse. Agora, se você tirasse 1.548, né, ó, 2.700 menos 1.548, você ia ficar com 1.152 de lucro aqui, né? O que que você vai preferir? Se você tem uma estratégia aí de lucro real, que você apura o imposto com base no lucro de verdade, você ia querer que o seu lucro fosse menor ou maior para incidir mais imposto de renda ou menos imposto de renda? Então, o CMP, às vezes, é um planejamento tributário para você pagar menos imposto, se isso for permitido pela legislação, você usa o CMP para você ter um abatimento de resultado maior, né? Você fica com um lucro menor, por aí você paga menos imposto de renda, né? Tanto é que a legislação do imposto de renda não permite que você use o EPS. Ela não permite, por quê? O EPS, quanto que ficaria aqui? O EPS é como se você fosse pegar aqui no caso, né? Ó, tinham 15 mercadorias a 90, que deu 1.350, e 10 a 80. A gente pegou primeiras de 10. O EPS você faz o contrário, você vai pegar primeiras de 15. Então você pegaria as 15 peças a 90, daria 1.350. E se você pegaria só mais 3 peças de 80, que dá mais 240, né? Então, 1.350 mais 240. Opa, peraí. 1.350 mais 240 dá 1.590. Aí, ó, o EPS é o que dá mais valor, né? Se você fosse tributar o lucro do EPS aqui, né? Esse aqui é o CMP. E o EPS, quanto que ficaria o EPS? É você pegar o 2.700 de receita, menos esse 1.590. Aí, ó, 1.110 de receita, de lucro, né? Então, no EPS, o lucro é menor. Aí, o que que a legislação do imposto de renda fala assim, ó, meu amigo? Não, não. Você vai ficar fazendo planejamento tributário para usar o EPS? Negativo. Eu não posso, eu não deixo isso. E por que que isso acontece? Isso acontece porque a nossa economia, geralmente, ela é inflacionária. Então, vai passando o tempo, os custos das coisas vão ficando mais caras. Então, se você usar o EPS, geralmente vai ficar com um preço pior, né? Porque você vai pegar as últimas mercadorias primeiro. Então, o EPS sempre tende a ter um lucro menor. Já o PEPS, o lucro maior. Então, a Receita Federal fala assim: se você escolher o PEPS, show de bola, porque eu estou tributando você mais. Tá tranquilo. O CMP eu tolero, tá bom? O CMP eu tolero porque é uma média. O EPS, você já vai abater imposto de renda demais, não quero. Deu para entender a pegadinha? Agora, o que que eu recomendo, né? Tem um monte de risco na tela, fica uma maior bagunça. É o que o Michael disse. Faça muitos exercícios disso aqui, né? Tenta falar assim, se fosse quanto ficaria o estoque final? Quanto ficaria a receita de vendas?
quanto ficaria o lucro. Se você quiser explorar a questão para, tipo, tentar ver todas essas faces, que inclusive eu trouxe aqui, para você saber o resultado, você pode copiar isso aqui e colar no chat GPT. Aí você fala, chat, quanto ficaria o estoque final aqui? Aí ele vai calcular para você e você vai tentar chegar no valor que ele chegar. Se você não conseguir, você pergunta para mim, a gente faz junto, tá? Mas é legal você saber explorar todos os lados da questão, porque quando a questão a banca podia pedir, né? Em vez do CMV, ela podia pedir o estoque final. Aí o estoque final é esse valor aqui, ó, de 190 que a gente achou. Ela podia pedir o estoque final. Entendeu? Então, assim, ela pode pedir um monte de coisinha dentro desse meio aqui, né? Que pode confundir você. Falar assim, ó, qual o valor unitário da última mercadoria que sobrou? 95. Sabe? Ela pode ficar perguntando um monte de coisa. Tanto que nessa questão aqui do. A gente fez o CMP aqui, né? Ó, ela pergunta o estoque final, ó. Se você for ver aqui, nesse vermelhinho, aqui, nesse verde aqui, ó. Ela pergunta o estoque final. Então, assim, ela varia isso, ela muda o tipo de avaliação de estoque para PEPs, o EPS ou CMP, ou ela pergunta CMV ou pergunta estoque final. Geralmente é isso que abrange todas essas questões. Deu para entender? Eu vou deixar gravadinho aqui, inclusive vou parar de gravar. Deu para entender, mas eu vou olhar mais os vídeos que o senhor colocou no portal. Eu vou parar de gravar aqui, aí eu vou mandar esse vídeo lá no grupo, aí você pode rever, você faz a questão, rever o jeito que Tá, eu fiz. tá bom. Só não vai dar para mandar hoje que demora um pouquinho para ele, Uhum. ele transcrever, né? Eu vou dar uma editadinha também para ficar bonitinho, não ficar gigantesco. Aí eu mando lá no grupo para vocês verem. Hein, professor? Mas Pode falar. no caso aí seria bom, por exemplo,